Olá, vamos estudar o imposto de transmissão de bens imóveis, que também é um imposto municipal. O nome iuris dele seria Imposto sobre a transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Então, esse imposto de transmissão inter vivos, ele sempre incide a título oneroso, como diz o nome iuris. Então, as doações que são a título gratuito, as doações, elas não fazem incidir o ITBI, mas fazem incidir o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. É um imposto de competência municipal. O sujeito ativo, ou seja, quem vai cobrar o imposto, é o município onde está o bem imóvel. E o sujeito passivo pode ser ou o alienante ou o adquirente. Ou é quem vende ou é quem compra. Vai depender de quê? Da lei municipal. A lei municipal é que vai definir, é que diz o artigo 42 do Código Tributário. O contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributária, como dispuser a lei. Então, quem vai definir se o sujeito passivo é o vendedor do imóvel ou é o comprador é a lei municipal. Normalmente é o comprador que é o sujeito passivo, mas vai depender da lei municipal. Fato gerador é a transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Então, o fato gerador aqui é a transmissão onerosa de um bem imóvel. E como se dá a transmissão onerosa? Através do registro na matrícula do imóvel da escritura de compra e venda. É preciso que haja o registro na matrícula do imóvel. O proprietário, o adquirente, a compra e venda, ela só é formalizada para efeito de registro de imóvel quando ela está averbada na matrícula do imóvel. Então, é preciso que haja essa averbação. Uso capião. Uso capião é meio originário de aquisição. Se é meio originário de aquisição, não pode incidir o ITBI. Então, o uso capião não faz incidir o ITBI. A desapropriação também não é fato gerador do ITBI. O que é desapropriação é quando o poder público, através de um ato, um decreto, considera aquele bem de interesse público e torna ele público. E para isso ele tem que pagar uma indenização ao particular. Esse ato de desapropriação não é fato gerador do ITBI. A retrocessão também. O que é retrocessão? É o inverso da desapropriação. É quando o ente público ele desapropria, mas ele não dá a finalidade para a qual ele estipulou a desapropriação. Por exemplo, o município desapropria um terreno para construir uma praça. E nunca construiu a praça. Está lá, desapropriou, indenizou o proprietário e nunca construiu a praça. O proprietário tem um direito de retrocessão. O que é isso? Pegar de volta aquele bem em razão da inércia do município. Esse direito de retrocessão também não é fato gerador do ITBI. Arrematação em leilão judicial é fato gerador do ITBI. Quem compra um imóvel no leilão judicial deve pagar, recolher o ITBI. Partilha de bens na dissolução conjugal, de sociedade conjugal. Quando marido e mulher se separam, dividem os bens e tem bem imóvel nessa partilha, essa transferência do imóvel que estava, por exemplo, no nome do marido para o nome da esposa, não vai ser fato gerador do ITBI. Por quê? Já havia a copropriedade. Está apenas desmembrando a propriedade, passou a ser consolidado num único proprietário, que é o cônjuge que ficou com o bem. Então, não vai poder incidir o ITBI. Então, partilha de bens, dissolução de sociedade conjugal, não é fato gerador do ITBI. Elemento espacial é o território do município da situação do bem. É a localização do imóvel que vai fazer com que o município tenha competência para cobrar o ITBI.
E o temporal é o momento da transmissão patrimonial ou da cessão de direitos. Transmissão patrimonial ou cessão de direitos que tem que ser averbada na matrícula do imóvel. Só quando há o registro no cartório de imóveis é que há a transferência da propriedade. Então, somente com a transferência da propriedade é que há o fato gerador do ITBI. Como eu acabei de falar, a transmissão imobiliária ocorre com o registro da escritura definitiva no cartório de registro de imóveis. Não basta a escritura no cartório de títulos e documentos. Essa escritura tem que ser averbada no cartório onde está registrado o imóvel, no registro do imóvel. Por isso, o cartório de registro de imóveis. A base de cálculo vai ser o valor do negócio, o valor da venda. E a alíquota vai ser proporcional. A lei municipal pode diferenciar, botar alíquotas maiores para valores maiores. Então, não é uma alíquota única. Pode ser que o município utilize uma alíquota única. É critério do município. Mas ele pode utilizar alíquotas variando, alíquotas progressivas, conforme o valor do imóvel. Interessante é a imunidade do parágrafo 2º do artigo 156. Lá no parágrafo 2º do artigo 156 fala: não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se nesses casos a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Vamos parcelar essa imunidade. Quando a Constituição ela fala não incide, é isento, é imune, nós sabemos, é uma imunidade, e aqui é uma imunidade. Então, ela é imune na transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. O que ele quer dizer? Quando eu pego um imóvel e transfiro, eu sou sócio de uma empresa, e a empresa está precisando aumentar o capital social dela. E para aumentar o capital social, eu, como sócio, eu não disponho de dinheiro, mas eu tenho um terreno. E eu vou entregar esse terreno para a empresa, para a pessoa jurídica, para aumento de capital. Quando eu faço isso, essa minha transferência do imóvel para a pessoa jurídica ela é imune, porque é para a realização de capital social. Esse imóvel vai ficar incorporado à sociedade, à empresa, à pessoa jurídica, e a pessoa jurídica vai utilizar ele, vai construir uma filial, vai construir um depósito, mas vai passar a ser de propriedade. Essa transferência de propriedade para a realização de capital é imune, não incide ITBI, por imunidade. Então, é constitucional. Outra situação, sob transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Quando nós tivermos a fusão, incorporação, cisão, extinção de pessoa jurídica e ela é absorvida por outra pessoa jurídica, o imóvel que pertencia à empresa, à pessoa jurídica que foi resultado da fusão, que foi incorporada, esse imóvel, essa transferência do imóvel para a pessoa jurídica que é incorporadora, não vai incidir o ITBI, é imune do ITBI. E por último, não vai se aplicar essa regra quando a empresa, a pessoa jurídica, ela atuar no ramo imobiliário. Se está havendo a incorporação, por exemplo, de 2 imóveis comerciais como capital, no capital social de uma imobiliária vive de comprar e vender imóvel e vive de alugar imóveis. Portanto, como esse é o negócio jurídico dela, nesse caso não vai se aplicar a imunidade. A imunidade não se aplica quando a pessoa jurídica tem como atividade principal dela a compra e venda de bens imóveis, a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil de bens imóveis. Então, não se aplica a imunidade quando a empresa ela atuar no mercado imobiliário. Então, ainda que ela receba o imóvel como realização de capital, vai incidir o ITBI.
Portanto, a imunidade do 156, parágrafo 2º, nos traz que não incide ITBI, ou seja, é imune de ITBI, a transferência de imóvel para a realização de capital de pessoa jurídica. Ou então, quando ocorre a fusão, incorporação, cisão, extinção de pessoas jurídicas, também não vai incidir ITBI. Mas, se a pessoa jurídica que estiver recebendo o imóvel for uma empresa que atue no ramo imobiliário, vai incidir, não vai haver imunidade. A questão da desapropriação. Tem a previsão no artigo 184, parágrafo 5º, que são isentas de impostos federais, estaduais ou municipais, ou seja, são imunes as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Na desapropriação já não vai incidir. O que ele está querendo dizer é o seguinte: quando o ente público lá, a União, for transferir o imóvel que tinha sido desapropriado para a reforma agrária, para aquelas pessoas que vão receber o imóvel. Essa transferência para essas pessoas não vai sofrer a incidência do ITBI, porque vai ser imune. Então, a transferência de imóveis em reforma agrária, ela é imune do ITBI. Súmula 656. É inconstitucional a lei que estabelece a alíquota progressiva do ITBI com valor com base no valor venal do imóvel. O que ele está querendo dizer é o seguinte: como não há previsão na Constituição de progressividade do ITBI, não pode haver essa progressividade por meio de lei. É isso que ele está querendo dizer. Esse entendimento supremo, ele está sendo questionado se não está havendo uma mudança. Por quê? Porque o Supremo, há coisa de 3 anos atrás, 4 anos, decidiu que era constitucional a progressividade das alíquotas do ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, em razão do valor do patrimônio transferido, que demonstra uma mudança de posicionamento, porque no ITBI ele dizia antes que era inconstitucional, porque não havia previsão da Constituição. E o Supremo passou a entender o seguinte: como não há vedação na Constituição, é possível a progressividade. Não há julgados recentes discutindo ITBI, mas acredita-se que houve uma mudança de posicionamento. Embora o posicionamento seja sobre ITCMD, mas o raciocínio jurídico é o mesmo. Qual é o raciocínio jurídico? É que, como a Constituição não obsta a progressividade é possível. Antes, o Supremo entendia o seguinte: só podia haver progressividade se houvesse determinação expressa na Constituição. Esse entendimento foi alterado a partir do momento que o Supremo entendeu que no ITCMD é possível a progressividade. É legítima a incidência do ITBI sobre a transferência de domínio útil. Então, quando há transferência, por exemplo, a usufruto, institui o usufruto, é possível a incidência do ITBI. O imposto de transmissão inter vivos não incide sobre a construção ou parte dela realizada pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação do terreno. O que ele quer dizer? Não é porque o indivíduo ele comprou o terreno, construiu o imóvel, construiu uma casa e agora ele vai fazer a transferência. Passou 4 anos, ele não transferiu e agora ele resolveu fazer a transferência. Não é por isso, porque agora tem a casa, que ele vai pagar o ITBI em cima da casa também, porque ele vai pagar o ITBI na forma do imóvel quando estava por ocasião da aquisição dele. Se quando ele adquiriu apenas um terreno, ele vai pagar o ITBI só sobre o terreno. É isso que fala a súmula 110 do Supremo. STJ tem algumas posições consolidadas a respeito do ITBI. O fato gerador do ITBI é a transmissão do domínio do bem, não incidindo no tributo sobre a promessa de compra e venda, na medida que se trata de contrato preliminar que poderá ou não se concretizar em contrato definitivo. Este sim sejador da cobrança do aludido tributo. O que o STJ pacificou é que não cabe a incidência do ITBI quando há o registro do contrato da promessa de compra e venda. Por quê? Ele está dizendo que a promessa de compra e venda não é efetiva transferência. O imóvel continua na propriedade do vendedor. Somente quando ultimar
se aperfeiçoar o contrato de promessa de compra e venda, é que vai haver a transferência. Então, só pode haver incidência do ITBI na efetiva transferência, e não na averbação da promessa de compra e venda. O valor venal do imóvel apurado para fins de IPTU não coincide necessariamente com o adotado para o ITBI. É certo isso. Se o ITBI ele incide sobre o valor da venda, pouco importa o valor da base de cálculo do IPTU. Por quê? Porque não necessariamente o valor do IPTU vai ser o valor na hora da venda. Às vezes o valor é menor. O IPTU é menor e a venda foi maior. Às vezes o IPTU até estava maior, mas aconteceu algo que desvalorizou o imóvel, a pessoa está vendendo e está precisando vender e vende abaixo do preço de mercado. A base de cálculo do ITBI é o valor da venda, não necessariamente vai ser o valor do IPTU. O valor venal do imóvel para efeito de definição da base de cálculo do ITBI, no caso de alienação judicial, é o montante alcançado em esta pública. A mesma coisa, o que interessa é o valor pago na aquisição do imóvel. Se eu adquirir no leilão judicial e adquirir a metade do valor de mercado, eu vou pagar o ITBI sobre o valor da alienação, o valor do leilão. Eu não posso pagar sobre o valor de mercado, porque o que vale é o valor que eu paguei. Então, por isso que o STJ entende que o valor da base de cálculo deve ser o valor da operação da venda. Era isso que tínhamos para conversar sobre o ITBI. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.